Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que vai dar muito o que falar sobre a história do urbanismo, viu? Aqui quem está falando sou eu, a Bianca, e junto dos meus amigos Maria Vitória, Lucas Pedrosa, Maria Fernanda e Lara Ramos, vamos te ajudar a entender sobre a morfologia urbana na Grécia e na Roma, analisar elementos que caracterizam as cidades medievais e exemplificar a partir da cidade de Bruges, trazendo semelhanças com as cidades atuais. Irei iniciar a exposição do conteúdo falando sobre a Grécia, que na Idade do Bronze se encontrava na periferia do mundo civil e, por estar em um território montanhoso e desigual, não tinha possibilidade da formação de um grande estado, e por conta disso era dividida em pequenos principados independentes, cada um dominado por uma família guerreira. Por causa do intenso comércio marítimo do segundo milênio, houve uma grande riqueza, mas o colapso da economia do bronze e as invasões bárbaras no início da Idade do Ferro truncam essa civilização, fazendo com que elas naquele momento tivessem um retrocesso muito grande. Apesar disso, a nova economia do ferro voltou com tudo e permitiu à Grécia um grandíssimo desenvolvimento. O alfabeto, a moeda cunhada, a posição geográfica favorável ao tráfico marinho também possibilitaram o desenvolvimento original, a pequena cidade que se transforma na polis democrática, a economia hierárquica tradicional em economia monetária. E nesse contexto nasce uma nova cultura. A polis, a cidade-estado, originou-se em uma colina, pois era onde os habitantes do campo se refugiavam contra os seus inimigos. Depois se estendia para as planícies vizinhas e era cercada por muros. Era formada pela Acrópole, que era a cidade alta, onde ficavam os templos, e pela Astur, a cidade baixa, onde se desenvolvia o comércio e as relações civis. Os órgãos necessários para seu funcionamento eram o lar comum, o prinateu, que era o lar do palácio do rei, mas tornou-se um lugar simbólico onde se oferecia sacrifícios ao deus protetor da cidade. Tinha um altar com um fosso em brasas, cujo fogo não poderia se apagar, uma cozinha e salas para a refeição. O Conselho, o bulé dos nobres e representantes da Assembleia dos Cidadãos, que se reuniam numa sala coberta, conhecido como buleutério. A Assembleia dos Cidadãos, que era a ágora, que geralmente acontecia na praça do mercado de local do mesmo nome. Nas cidades democráticas, esses locais eram próximos uns dos outros. Cada cidade capital dominava certo território do qual obtinha seus meios de vida, podendo existir centros habitados menores. O território era limitado por montanhas ou muros. O território de uma cidade poderia aumentar com as conquistas ou acordos, além de unificações entre pequenas ilhas. Os tamanhos variavam. Enquanto Esparta tinha 8.400 km², Corinto tinha apenas 880 km². O número normal de habitantes para uma grande cidade é de 10.000 habitantes, pois se levava em consideração que a população deveria ser suficientemente numerosa para formar um exército, mas não tanto que impedisse os cidadãos de se conhecerem entre si e escolherem seus representantes. Enquanto se passava desse limite, reduzia-se a população, organizando expedições para formar colônias mais distantes daquele lugar. E um ponto que é importante de estar falando é que a cidade era um todo, não havia subdivisões, nem mesmo bairros reservados às classes específicas. E o espaço da cidade se divide em 3 zonas: áreas privadas, casas, que são as casas de moradias, e áreas sagradas, que são os templos dos deuses, e as áreas públicas, que era destinada às reuniões políticas, jogos desportivos, comércio e teatro. O Estado intervia nas 2 primeiras e administrava diretamente a terceira. A cidade é um organismo artificial, inserido no ambiente natural. Existe um respeito pelas formas da paisagem, dando equilíbrio entre a natureza e a arte, bem acabada e simétrica. E outro ponto que é importante estar falando é que, de certo momento em diante, o crescimento da população não produziu uma ampliação gradativa, mas a adição de outro organismo equivalente. Tende-se, então, a Paleópole, que era a cidade velha, e a Neápole, que era a cidade nova. Ah, tá bom, entendi, Bianca. Então teve alguma cidade bem importante, né?
Ora, se teve, é claro que teve. E como exemplo de cidade grega mais ilustre, que eu tenho certeza que tem um nome familiar para ti, é ela, Atenas, que é cercada por uma série de montes a oeste e se localizava na planície central da Ática. Recortada por rios e colinas, o museu e pela Acrópole, que foi a sede dos primeiros habitantes da cidade e centro organizador da grande metrópole subsequente. A cidade nasce quando os habitantes dos centros menores da Ática foram obrigados a se concentrar em torno da Acrópole. Em seguida, formaram-se a Ágora, o Tribunal e alguns importantes santuários, como o de Dionísio e o de Zeus Olímpico. Para cada uma das funções da cidade, se construía e se aperfeiçoava o aparelhamento de monumentos. Por exemplo, o primeiro cinturão de muros, que compreende uma área de 60 hectares, os primeiros edifícios monumentais ao redor da Ágora e os aquedutos. E a cidade existia para unificar esses diferentes serviços. Em 479 a.C., essa cidade é destruída pela invasão persa. Em sua reconstrução, há algumas mudanças, como, por exemplo, ampliam-se as extensões de muros, elevam-se os edifícios da Ágora, o Pireu torna-se o novo porto comercial e militar. Na Acrópole é praticamente refeita e constrói-se o Partenon, os Propileus e o templo de Atena Niké, e mais tarde o Erectel. Para as várias mudanças e correções vividas, existe coerência e responsabilidade por parte dos governantes, projetistas e trabalhadores manuais, possibilitando sempre essa sistematização de Atenas, uma extraordinária unidade. Os edifícios antigos e arruinados são muitas vezes conservados e incorporados aos novos, formando o novo cenário na cidade. Além disso, a arquitetura, escultura e pintura estão totalmente ligadas. Colunas, capitéis, corniches e objetos de decoração eram feitos em laboratório, montadas no local, garantindo precisão técnica. Deste modo, a presença do homem na natureza destaca-se pela qualidade e não pela quantidade. Em torno da Acrópole e das outras áreas públicas estavam os bairros, com as casas de habitação, que eram modestas, já que se viviam mais ao ar livre e em espaços públicos, tornando-se a cidade a casa de todos. Nessa área, as ruas eram irregularmente traçadas, com exceção do dromos retilíneo, que ligava a Ágora ao Dipilon. Antes de sua queda, no fim da Idade Clássica, Atenas sofre uma significativa expansão, com a qual centraliza a Acrópole na paisagem urbana, que não mudará, apesar de novas mudanças, no período helenístico e romano, como os novos pórticos da Ágora e a cidade de Adriano. Em seu período de ruínas, passa a restringir um pequeno espaço em torno da Acrópole e da Ágora romana, permanecendo assim até o início do século XIX, quando termina o domínio turco. Em 1834, Atenas é escolhida a capital da Grécia moderna. Já falando do Hipódromo de Mileto, que é lembrado por Aristóteles como o autor de uma teoria política e como inventor da divisão regular da cidade, projetou a nova disposição do Pireu e das plantas de outras cidades, Mileto e Rhodes, que são traçadas segundo um desenho geométrico. Desenho esse que é uma regra racional aplicada da escala do edifício à escala da cidade, como nas grandes capitais asiáticas da Cidade do Bronze. Portanto, é uma regra nova que não compromete, mas antes confirma e torna sistemáticos os caracteres da cidade grega. As ruas são traçadas em ângulo reto, com poucas vias principais no sentido do comprimento, que dividem a cidade em faixas paralelas e um número maior de vias secundárias transversais. A cidade de Alexandria confirma a unidade do organismo humano e a uniformidade. Com isso, os métodos elaborados pelos gregos, a cultura científica e filosófica, o sistema econômico, os modelos de projeção de edifícios e cidades foram se difundindo em todo o mundo civilizado até os dias de hoje. No entanto, a evolução da arquitetura urbana na Grécia Antiga era voltada para os templos consagrados aos deuses e alguns edifícios administrativos. Foi necessário impor aos atenienses grandes realizações arquitetônicas no quadro de suas cidades para a evolução urbana da cidade, no decorrer do tempo. Com o desenvolvimento das ruas e aplicações de um sistema de grade, devido ao seu espírito prático e organizador.
Agora, vamos nos aprofundar sobre a história do urbanismo de aldeia tão pequena que se desenvolveu tanto até se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo. Já tem algum palpite? Se você pensou em Roma, acertou em cheio. Nossa, então Roma era só uma aldeia pequena e sem importância. Sim, Roma era apenas uma pequena aldeia que cresceu até se tornar a grandiosa capital do Império Romano. De acordo com historiadores, Roma surgiu da união de três povos, gregos, etruscos e os taliotas. Formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos situadas à margem do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. Mas eu sei também que tem uma história mitológica, alguma coisa envolvendo irmãos e uma loba. Sim, a origem da cidade também está baseada na mitologia. De acordo com a lenda, o que levou à fundação foi quando Enéas, herói troiano, fugiu dos gregos após eles invadirem Troia. Enéas foi para a Itália e se casou com a filha de um rei latino. Com base na mitologia, os descendentes de Enéas, os gêmeos Rômulo e Remo, foram atirados no rio Tibre por Amúlio, usurpador do trono. No entanto, eles foram salvos por uma loba que os amamentaram. Na fase adulta, Rômulo e Remo voltaram para Alba Longa e tiram Amúlio do trono. Os irmãos receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C. Rômulo, após desentendimentos, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. E ao redor das cidades, as escavações revelaram muitas tumbas subterrâneas. Algumas foram encontradas intactas com seu conjunto de pinturas, esculturas e objetos fúnebres, e nos dão a conhecer com surpreendente precisão a vida cotidiana desse povo. Nessa cidade, viveram até o século III d.C., de 700 mil a 1 milhão de habitantes, a maior concentração humana até agora realizada no mundo ocidental. Nossa, mas eles também devem ter dado muita coisa da união desses povos, né? Os autores antigos atribuem aos etruscos a origem das regras para a planificação da cidade que os romanos vão usar posteriormente. A inauguratio, a consulta da vontade dos deuses antes de fundar uma cidade, a limitatio, a demarcação do perímetro externo dos limites internos da cidade, e a conscratio, o sacrifício celebrado na cidade recém-fundada. No entanto, as formas traçadas no terreno não seguem uma regra geométrica comparável à romana. Além disso, a estruturação urbana obedecia a planos geométricos, e por influência das cidades gregas, as cidades romanas se desenvolviam em torno de uma praça pública, o Fórum. A organização das cidades seguia um ordenamento retilíneo e racional. Essas cidades possuíam forma idêntica e uma uniformização progressiva dos hábitos de vida no mundo romano. Assim, são muito semelhantes, pelas mesmas estradas de pedras, mesmo tipo de casas e as mesmas termas, todas com desejo de monumentalidade. Além do fórum, quais eram os outros edifícios das cidades romanas? Em volta do fórum se desenvolveu edifícios como Cúria, os templos e as basílicas. Além disso, seus principais edifícios eram teatros, anfiteatros, biblioteca, termas e arcos do triunfo, estes destinados ao lazer. Eu sei que essas edificações são muito famosas, mas dizem que Roma se sobressaiu principalmente pelos seus monumentos e obras de engenharia, não é isso? E é verdade, suas principais preocupações urbanísticas eram a construção das principais vias de comunicação, a criação de sistema de esgotos e abastecimento de água, através dos aquedutos, e as construções domésticas e públicas. E como funcionavam essas construções? As estradas romanas, conhecidas por sua eficiência e utilidade para o império, em geral, eram feitas de pedras e apresentavam declividade para o escoamento das águas pluviais, com largura variando de 4 a 6 metros, permitiu a passagem de carruagens e pedestres. Para vencer montanhas, vales e rios, os romanos eram capazes de criar rapidamente e com perfeição pontes para ligar um ponto ao outro. Entre as estratégias adotadas, temos os arcos, que além de tornar a estrutura mais leve e econômica, aumentavam a sua estabilidade. Além disso, não há obra mais importante para o estudo do urbanismo das cidades que os aquedutos romanos e as fossas públicas. Elas marcam um avanço histórico, único na história das cidades, em que foram realizados investimentos para um serviço coletivo não relacionado diretamente à religião ou recreação, mas sim voltado exclusivamente às necessidades básicas da população. Os aquedutos abasteciam a cidade de Roma com água limpa.
Eles captavam águas em fontes a quilômetros de distância da cidade, garantindo assim o abastecimento. Contavam apenas com a força da gravidade para levar a água até a cidade de Roma, o que exigia grande precisão no cálculo de declividade do canal de transporte da água, que precisava manter-se eficiente ainda que em situações adversas, como ao atravessar os rios, montanhas, morros, etc. Para isso, os engenheiros romanos construíam pontes e túneis. E os 13 arquedutos trazem a Roma, dos montes vizinhos, mais de 1 milhão de metros cúbicos de água por dia. Sobre a República, a água é reservada para os usos públicos e somente o excedente das fontes são destinadas aos particulares. Mais tarde, sob o Império, alguns proprietários podem obter como concessão, gratuitamente ou pagando, um determinado fluxo de água para as domos térreas, um dos tipos de edificação do período que eu vou falar mais tarde. Todo o restante serve para alimentar as instalações públicas. Bem, já que falamos nas edificações, eu vou apresentar a vocês os tipos de espaços privados: a domus, a insula e a vila. As vilas são as casas de campo ou suburbanas. As domos são casas individuais típicas da cidade com 1 ou 2 andares fechados na parte externa e abertas para espaços internos. São reservados para as famílias mais ricas. As insulas são as construções coletivas de muitos andares. Os andares térreos são destinados às lojas ou habitações mais nobres, e os andares superiores são divididos em apartamentos de vários tamanhos para as classes médias e inferiores. Mas por que existia essa separação de classe por pavimento? Isso acontecia porque o abastecimento era possível apenas no andar térreo, ou seja, os lugares mais superiores não tinham água corrente, não tinham privados, não tinham aquecimento nem chaminés. Entendi. Mas para compensar a falta de serviços privados, Roma era abundante nos serviços higiênicos públicos e muito lazer para a população, não acha? O Estado fornece em ampla medida viveiros e distrações que deste modo se tornam outros serviços públicos para os cidadãos romanos. Toda a população é admitida gratuitamente a todo tipo de espetáculo e dias festivos. Para os espetáculos, constroem-se os circos, sendo o mais importante o circo máximo, os teatros, os anfiteatros para os jogos dos gladiadores e as naumáquinas para os combates navais. Ah, então eles tinham muito poder para construir tudo isso. Esses grandes edifícios demonstram que o Império possuía muito dinheiro, materiais e mão de obra servil trazido de outros pontos do Império. No entanto, essa grande concentração de pessoas acaba virando um problema de alojamento, de circulação, de abastecimento. A interrupção dos abastecimentos navais em Ostia, cidade portuária romana, obriga parte da população a sair de Roma e voltar para os campos. O desmoronamento dos aquedutos por falta de manutenção ou sabotagem dos exércitos sitiantes torna inabitável toda a zona montanhosa da cidade, ou seja, os habitantes devem concentrar-se nas planícies, situadas nos 2 lados do Tibre, onde poderiam retirar água do rio ou dos poços. Assim, ocorre a transformação para a Roma moderna, uma cidade de fortuna nas zonas livres da capital antiga, entre as ruínas dos grandes edifícios públicos. Desde a Alta Idade Média até 1870, Roma se transforma, se enriquece de novos e esplêndidos edifícios, mas permanece uma cidade menor, recolhida num canto do território onde antes surgiu a capital do mundo antigo. Existe o contraste entre a cidade viva e a lembrança esmagadora da cidade morta anterior. A partir do século III d.C., Roma perde o caráter de capital única, e no século IV, Constantino transfere a capital do Império, que toma o nome de Constantinopla, favorecida pela sua posição geográfica. Bizâncio já é uma das cidades coloniais gregas mais importantes e mais ricas, e com tantos monumentos, a cidade cresceu com a mesma densidade e a mesma desordem de Roma. Depois que os turcos a conquistaram em 1435, Constantinopla se torna sua capital. Istambul, e ainda hoje é uma das cidades mais importantes do mundo oriental. As técnicas construtivas também são aperfeiçoadas. É desenvolvido cimento hidráulico, derivado de depósitos vulcânicos, eram denominados de pozzolana, e descobriram que ao misturar pozzolana com cal, pedregulho e água, obtinham uma mistura que a consistência era semelhante à pedra. Então, pelo que eu entendi, Roma foi muito importante e influenciou bastante na formação das nossas cidades atuais. Identificam-se as contribuições da cultura romana para a arquitetura, escala monumental, a alta concepção espacial e adaptabilidade estrutural, funcional e estética,
definição de grandes volumes a partir do espaço interior, arquitetura abobadada e baseada no Tratado de Vitrúvio. Vitrúvio? O que é isso? É um dos textos seminais da cultura da Antiguidade Clássica, que fala de 3 pontos: a essência da arquitetura quanto a solidez, estabilidade, tecnologias e conforto, que seriam as firmitas, quanto à utilidade, funcionais, sociais, pessoais e psicológicas, que seriam utilitas, e quanto à beleza, que seria forma, proporção e escala, que seriam as venustas. Atualmente, é possível notar a importância de Roma para a formação da arquitetura e urbanismo das cidades. Entre os vários quesitos, pode-se listar a criação do concreto e o aperfeiçoamento de técnicas construtivas com o uso desse material, a arquitetura baseada no Tratado de Vitrúvio, a importância de conteúdos de lazer institucionais que a arquitetura pública deve enfrentar, a importância de um sistema de abastecimento de água e saneamento de esgoto, e a eficiência e a utilidade de boas estradas para a circulação. E assim, nós encerramos nosso capítulo sobre Roma. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Olá, meu querido ouvinte. Vamos falar sobre as cidades medievais. É necessário que você saiba que após a queda do Império Romano, a unidade do mundo mediterrâneo foi interrompida por causa da expansão da civilização islâmica. Os árabes invadem as costas do Mediterrâneo na metade do século VII e encontram primeiro as zonas fortemente urbanizadas do Oriente Helenístico, e conforme as conquistas islâmicas iam acontecendo, era necessário criar novas formas de ocupação. Então eles tinham 2 alternativas: ou criavam cidades totalmente do zero, ou se apoderavam das cidades existentes já conquistadas e adaptavam-nas às suas exigências. A exemplo, tem-se Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Damasco, sendo Damasco a se tornar a primeira capital dos califas omíadas, e no recinto sagrado da cidade surge a primeira mesquita. Ah, sim. Então por isso que algumas cidades fundadas ou transformadas pelos árabes são semelhantes entre si? Sim, isso ocorre entre as habitações entre o Atlântico e a Índia, porque elas acabam por conservar a sua estrutura original até a época moderna. Outras características que foram mantidas das cidades do mundo antigo é que todos os elementos de construção, como casas, palácios e edifícios públicos, eram iguais e formam uma série de recintos, os quais se voltam para o interior e ao redor de um pátio. As ruas são corredores com espaço suficiente apenas para a passagem dos pedestres e dos carros, e as praças são recintos maiores, ágoras, foros e mercados, já necessário para a estrutura da cidade. Ué, mas por que mesmo assim, quando comparamos as cidades árabes das antecessoras que lhe originaram, parecem ser mais diferentes do que semelhantes? Calma, é porque realmente existem mais diferenças, começando que todo o modo de vida daquele povo é orientado pela religião. Assim sendo, há uma redução nas relações sociais preditas pelo Alcorão e o novo sistema cultural prioriza a simplicidade. Logo, as cidades árabes acabam por perder toda a complexidade das cidades helenísticas e romanas, tirando os foros, basílicas, teatros e anfiteatros, estádios, ginásios, tudo que fosse para reduzir as relações sociais, mantendo somente as habitações particulares, casas ou palácios, e 2 tipos de edifícios públicos: os banhos, que correspondem às termas antigas e são voltados para a necessidade do corpo, e as mesquitas para o culto religioso. Uma ressalva sobre as mesquitas é que elas não têm correspondentes no mundo clássico. Não se assemelham aos templos pagãos, que são edifícios fechados ao público que se olham do lado de fora, ou às igrejas cristãs, que são espaços fechados unitários onde todos os fiéis participam de uma cerimônia coletiva. Mas são espaços porticados, com um pórtico mais fundo dividido por muitas fileiras de colunas, onde os fiéis individualmente ou em grupos encontram um local isolado para rezar. Além disso, as lojas dos comerciantes não são agrupadas em praças, mas sim alinhadas nas ruas formando bazar. Ruas estas que são estreitas, podendo ser cobertas ou não, e muitas vezes chegando a becos sem saída, formando labirintos de passagens tortuosas, sem preocupação com a continuidade, finalidade e conexão entre os espaços. A arquitetura favorece um ambiente mais refugiado, ratificando o caráter reservado e secreto da vida privada e não permitindo encontros interpessoais e nem a permanência nos espaços públicos. E as casas são normalmente de um pavimento, como prescrito pela religião, já que a verticalização é impedida pelas ruas estreitas. Ei, isso daí de labirinto, eu aposto que o Riverside daqui de Teresina se baseou nessas ruas árabes, viu? Realmente, é bem fácil se perder lá. Mas voltando aqui, é possível notar que a cidade se torna um organismo compacto, observado principalmente pelas ruas que levam diretamente às portas das casas e não permitem ter uma orientação e visão de conjuntos do bairro. Os muros também são bastante presentes, tanto para diferenciar recintos, como para separar áreas urbanizadas das áreas naturais.
E há também a presença de muralhas visando ainda a questão da proteção, que era uma preocupação da época. Cada grupo étnico tinha seu próprio bairro. E, por fim, a religião também proíbe a representação da forma humana, impedindo o desenvolvimento das artes figurativas, como escultura e pintura. Portanto, usa-se a decoração abstrata, composta de figuras geométricas e de sinais da escrita. Realmente, com esse tanto de características únicas, não tinha como as cidades muçulmanas serem muito parecidas com as ocidentais, não. Pois é. Ah, e eu sei de uma curiosidade que tornam ainda mais interessantes essas características. Por exemplo, o traçado das ruas estreitas e irregulares não é à toa, pois além de conferir um caráter mais íntimo e secreto, ajuda também a suportar o calor e a luz solar intensa da região. E que um dos principais diferenciais da cidade islâmica para as ocidentais é o fato de que essa está organizada de fora para dentro, da rua, do espaço coletivo para o doméstico, no caso a habitação, enquanto a islâmica se organiza de dentro para fora. Rapaz, é engraçado que até quando tu pensa que é bagunça, na verdade é tudo friamente calculado. Justamente, mas entrando agora na Baixa Idade Média, após o surgimento da burguesia, criou-se uma nova necessidade de reestruturação dos centros urbanos. Sendo assim, houveram diversas origens da formação das cidades medievais, como a reocupação das antigas cidades romanas, formação de burgos até se desenvolverem e virarem cidades completas, antigos santuários cristãos instalados para fora das cidades romanas, crescimento de aldeias rurais e formação de bartides, que foram fundadas como bases comerciais e militar, a partir de um plano geométrico pré-determinado, e com o crescimento e posterior origem de novas funções, militar e religiosa, conduz a uma sobreposição de traçados, o qual o traçado ortogonal romano dá lugar ao traçado radiocêntrico da Cidade Média. As novas instalações se conformam dentro do ambiente natural e nas ruínas das construções antigas, de forma orgânica, sem interrupções, parecendo não haver diferença entre natureza e geometria, pois irregularizam a precisão das linhas da estrada, dos monumentos e simplificam a forma imprecisa da paisagem. Além disso, se adapta à topografia, o que acaba conferindo a aparência de desordem no traçado da cidade. Isso nos locais onde não existe a quadrícula romana, já um pouco aproveitada. Abandona também a escala monumental que havia nas cidades romanas, em favor de uma morfologia mais intimista, o que culmina na forma e escala das pequenas cidades medievais, cujo desenvolvimento se apoia nas novas classes sociais existentes, que são os artesãos e os comerciantes. Estes, por sua vez, desempenham um papel estruturante sobre a organização da cidade, em função econômica e social, havendo uma grande preocupação em manter o ambiente mais resguardado. A vida privada ainda sendo mais importante, assim como nas cidades muçulmanas. E o ambiente público é um simples espaço de circulação, onde não prioriza a permanência. Analisando de modo geral, temos que as ruas não são menos irregulares do que as cidades muçulmanas, divididas em artérias de ruas principais e suas ramificações, organizadas para formar um espaço único. As praças não são independentes que configuram largos convergindo em ruas. As casas possuem muitos andares abrindo para o espaço público, aproveitando ao máximo o espaço dentro dos muros, tendo sua fachada como espaço delimitante da rua, compondo seu ambiente. Os espaços públicos e privados não se separam e os espaços públicos existem nos edifícios privados. Além disso, dão lugar às ordens religiosas, políticas e comerciais. Assim como nos feudos, o centro das cidades é ocupado pelas classes mais abastadas, sendo elas a nobreza, a alta burguesia e o clero, enquanto os mais pobres ocupam as periferias. Nesses centros são construídas altas edificações que marcam o poder dessas classes dominantes, como a torre do Palácio Municipal, os campanários e os zimbórios. De elementos que compõem as cidades, ainda temos as muralhas, cumprindo com o perímetro defensivo e delimitando o espaço interno, os quarteirões, as ruas como extensão do mercado, visto que o térreo das casas são ocupadas por lojas, e o mercado em si, que neste momento desempenha um papel fundamental na sociedade. No final do século X, a população quase triplica, o que resultou na estabilização dos povos invasores, árabes, vinques e húngaros, inovação de técnicas agrícolas, no comércio marítimo e na construção de novos cinturões. O crescimento das cidades permitiu uma mudança para o campo com o intuito de aumentar a produção agrícola, e para isso foi necessário colonizar novas terras. Assim, a configuração de cidade mais campo possui um caráter do urbanismo que surge seguindo as formas geográficas e vem da essência de sobreviver, baseado nos desejos momentâneos dos seus habitantes. Enfim, podemos dizer que a cidade medieval não estabelece modelos formais, o que dificulta a descrição de sua forma de cidade. Assim, né? De modo bem rude, a organização das cidades medievais me lembra um pouco a organização das favelas e assentamentos atuais, já que em ambos
há a mesma fluidez na composição, sem uma lei organizadora e que há prevalência das necessidades imediatas, acima de uma estética pré-pensada. Que bom que você entendeu a ponto de fazer esse paralelo. E você, ouvinte, espero que também tenhamos te ajudado a compreender um pouco mais sobre a origem dessas incríveis cidades medievais. E falando nisso, temos a cidade de Bruges, que você logo conhecerá um pouco mais sobre suas características. Obrigada por ouvir até aqui. Uma cidade medieval que prevalece até hoje é Bruges, na Bélgica. Mas não é toda essa cidade que podemos ver características medievais, apenas em seu centro histórico. E quais são essas características? Como mostra o mapa, a primeira marca que notamos das cidades medievais são as muralhas de Bruges, com seus portões e torres de defesa que delimitam a cidade. Ainda é possível ver essas muralhas ao visitar Bruges? Apenas 4 portões e uma das torres ainda podem ser vistas. Essa necessidade de construção de muralhas era devido aos constantes ataques que as cidades sofriam durante esse período. E o sistema de defesa da cidade de Bruges não se resumia apenas às muralhas e torres. Bruges, como muitas cidades medievais, foi construída em uma imediação de rios, no caso de Bruges, o rio Reire, sendo cercada por canais construídos a partir desse rio. Esses canais servem de obstáculo e restringem a passagem para o interior da cidade, apenas sendo realizada através de pontes, além de facilitar o comércio, emergente durante o período final da Idade Média, por meio do transporte de mercadorias através dos canais, dentro e fora da cidade, e do rio, o qual desemboca no mar. É verdade, dá para ver no mapa essas pontes e portos ao redor da cidade, e elas parecem ser ligadas às ruas da cidade também. Sim, Bruges possui um núcleo central, pelo qual as ruas partem em direção às portas de entrada. Então ela segue um modelo radiocêntrico? Exatamente. A cidade, mesmo possuindo um traçado irregular e tortuoso, característico medieval, se organiza de forma circular, facilitando a orientação de espaço. Então, toda a cidade é conectada à parte central de Bruges, que é o núcleo original da cidade, sendo possível encontrar a Praça do Mercado, as 2 igrejas principais e o castelo fortificado, a partir do qual Bruges foi fundada? Isso! Hoje ainda podemos visitar a Praça do Mercado e essas igrejas, a Igreja Catedral de Notre Dame e a Igreja de São Salvador, que é a igreja mais antiga de Bruges. Também é importante citar que as ruas de Bruges eram estreitas e pavimentadas, delimitando quarteirões e se abrindo para praças, e eram nelas que ocorriam as negociações, funcionando como uma extensão do mercado. Bruges foi um grande centro comercial durante a Idade Média, tornando-se a maior cidade mercante da Europa, possuindo uma das praças mais amplas desse período. No mapa podemos visualizar essas praças, observando os vazios abertos que se formam a partir da estrutura urbana. É possível identificar também no mapa a existência de espaços livres no interior dos quarteirões, compensando a pequena largura das ruas. Sim, mesmo com todo o caráter mercantil, a cidade de Bruges, como a cidade medieval, possui influência das cidades islâmicas, em que ocorre uma ênfase na vida privada e doméstica em detrimento das vias urbanas, o espaço social. A prosperidade de Bruges, como centro comercial, perdurou por muito tempo na Europa. Porém, diante da concorrência com outras cidades, as quais, diferente de Bruges, ofereciam liberdade de comércio, os mercadores acabam se transferindo para Antuérpia e Bruges se transforma gradativamente em uma tranquila cidade de província. Depois de identificar todas essas características medievais em Bruges, me deu uma vontade de visitar para conferir pessoalmente. Acho que não vamos conseguir viajar para Bruges, mas podemos assistir um vídeo onde podemos observar alguns aspectos urbanos medievais que citamos aqui, e também a arquitetura gótica e neogótica, a qual está presente em quase todo o centro histórico. Bom, chegamos mais uma vez ao fim do nosso estudo baseado no livro A História da Cidade, de Leonardo Menevre. Esperamos que tenham gostado e obrigado pela atenção. Dá um like no vídeo e comenta, viu? Passar bem, abraços e até a próxima! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.